Paz seja contigo. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online e é um prazer muito grande poder estar junto com você para que possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Deixa lá o seu like ou o seu dislike, faça um comentário a respeito da aula de hoje. E se você também conhece pessoas que, assim como você, assim como eu, gostam de estudar a palavra de Deus, indica o nosso canal, envie o link para essa pessoa, para que possa aprender a palavra de Deus junto comigo e junto com você, tá bom? Vamos orar para começar a aula de hoje? Pai querido, abençoa poderosamente esse tempo que nós vamos passar juntos. Que seja um tempo de edificação, de bênção, de vitória para as nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando a revista Discipulando. O tema da revista é Vivendo as Verdades Bíblicas e hoje nós estamos iniciando a lição de número 3. Você que tem a revista está na página 13. E o tema da lição é Vivendo sem acusação nem condenação. E o texto bíblico base são dois textos. Primeiro, Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o segundo texto está em Romanos capítulo 8, do 1 ao 5, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E um versículo para a meditação. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. Então, iniciando a nossa aula, você que tem a revista, página 14, comentário e introdução. Uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido, é o perdão de todos os pecados. Isso já vimos na aula passada, mas efetivamente, quais são as consequências do perdão em nossa vida espiritual? E a partir do perdão, quais são as minhas obrigações para com Deus e para com o próximo? Após receber o perdão dos nossos pecados, precisamos aprender a viver uma existência livre do senso de acusação e condenação. E é exatamente isso que veremos nesta aula de hoje. Então, ponto 1. Aliviando o jugo da culpa. Definindo a culpa. A culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado, ou quando ofendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou atos. Quando fazemos algo bom, fazemos algo louvável, admirável, temos o sentimento de alegria, de realização, de aceitação. Mas quando fazemos alguma coisa que prejudica outras pessoas, quando pecamos, nos vem um sentimento que faz com que nos sintamos responsáveis pelo que foi feito. E esse sentimento, ele não é de alegria nem nos motiva a ficar alegres e felizes. Esse é o sentimento de culpa, que nos acusa pelo que fizemos. Naturalmente,
uma acusação é muito diferente de um elogio. Se neste temos nossa vida engrandecida, naquele ficamos envergonhados. Ter a sensação de culpa é sem dúvida muito ruim, mas não ser perdoado é bem pior. 1.2. O que o sentimento de culpa pode fazer conosco? O sentimento de culpa pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso, ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser o certo. Muitas pessoas, quando acometidas por esse sentimento, tomam uma firme atitude de não mais fazer o que as deixou naquele estado. Outras justificam o que fizeram buscando para si argumentos de defesa. Outras pessoas sentem-se tão culpadas que são consumidas por esse sentimento, fechando-se para o mundo, para outras pessoas e até para Deus. Há pessoas que, envolvidas em sentimentos de culpa, decidem dar cabo de suas próprias vidas, esquecendo que em Deus há esperança e perdão. Isso é verdade, o sentimento de culpa, ele é um sentimento que faz muito mal para a gente. Cada pessoa sofre esse mal numa proporção diferente. Alguns se sentem tristes, abatidos, desanimados, depressivos, e algumas pessoas até tiram a própria vida por causa do sentimento de culpa. Continuando aqui na página 14, 1.3, atuação do inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, Satanás, também sabe que podemos sofrer com o sentimento de culpa. Então, Satanás, ele sabe que a culpa é um sentimento que nos causa mal, que nos faz sofrer, e ele tenta usar isso contra a gente. Como se não bastasse as nossas consciências nos acusando, ele, Satanás, também nos acusa e leva as suas acusações diante de Deus. Abre aspas, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Além de ele, Satanás, nos incentivar ao pecado, depois que pecamos, ele nos acusa diante do Senhor. Então olha como Satanás é sujo. Primeiro ele nos tenta. Ele nos tenta oferecendo o pecado, tentando passar a imagem de que o pecado é uma coisa boa, é uma coisa que vai fazer bem, é uma coisa agradável, que dá satisfação. E quando ele consegue nos convencer a pecar, a cair, depois ele nos ataca e nos acusa por termos cometido o mesmo pecado que ele ficou nos incentivando a fazer. O diabo é sujo, por isso que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Continuando a leitura, página 15, lá em cima. Mas mesmo nesse caso, podemos contar com o perdão de Deus, que é maior do que as acusações do diabo. O perdão de Deus é maior do que as acusações do diabo. Este pode detestar pessoas arrependidas, mas não pode impedir que Deus nos perdoe se sinceramente nos arrependermos e buscarmos a Deus. Abre aspas de novo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo ou de toda a humanidade. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, ainda que tenhamos um inimigo que nos acuse diariamente, temos em Jesus o nosso advogado, que intercede por nós diante de Deus, e devemos confiar plenamente de que Jesus pode nos perdoar os pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui a gente encerra a primeira parte da aula de número 3.
e que você possa estar prestando bastante atenção. Se for o caso, assista o vídeo de novo, mas que cada lição que está sendo ensinada, que cada palavra que está sendo ministrada possa trazer edificação para a sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe você.